18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora no programa 18 horas até às 7 da noite. 18 horas. E é claro, a gente aguarda a sua participação, a gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Manda um WhatsApp pra gente pelo 994-887592 e está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. É oficial, 2024 foi o ano mais quente no mundo. Alerta no trânsito, as mortes de motociclistas aumentaram 31% em 2024. E pela primeira vez na história do Amazonas, 2 mulheres assumem os cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques das notícias mais importantes do dia, a partir de agora para você aqui no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2025. 18 horas. E começamos o 18 horas de hoje com um alerta climático e a ONU confirmou hoje que o ano de 2024 foi o mais quente da história e o primeiro a ultrapassar a marca de 1,5 graus Celsius de aumento da temperatura média na Terra em relação aos níveis pré-industriais, período de 1850 a 1900. O levantamento é da Organização Meteorológica Mundial, agência especializada da ONU. E é um dado muito preocupante, principalmente para a gente aqui no Amazonas, que vive os efeitos dessas mudanças extremas climáticas, não é isso, André Meirelles? Exatamente, Karime, boa noite para você, boa noite a todos. E ainda de acordo com o levantamento, esse 1,5 graus Celsius é o limite estabelecido pelo Acordo de Paris pela ciência como limite crítico. O índice é um alerta para a emergência climática e representa que o mundo enfrenta um calor nunca antes experimentados. Por exemplo, em 2024, todos os continentes registraram uma nova temporada recorde. É uma nova temperatura recorde. São as altas temperaturas que atingiram aí todos os continentes do mundo. Mas tem uma expectativa otimista. Os cálculos europeus e britânicos consideram que uma laninha que gera um resfriamento em vez de El Ninho, que causou aquecimento no ano passado, esse ano de 2025 provavelmente não vai ser tão quente quanto 2024. É provável que seja o terceiro ano mais quente só. Olha, e de qualquer forma, o aquecimento dos oceanos acaba influenciando não só no volume de chuva, mas também nas mudanças nos padrões de chuva, causando a seca. E são responsáveis tanto aí pela chuva acima do esperado, como a que causou a tragédia também no Rio Grande do Sul no ano passado. Hoje, as chuvas intensas já atingem cidades como São Paulo, e onde 400 pessoas estão desabrigadas ali na cidade de Peruíbe, no litoral paulista, né? André, e esse estudo aponta que essa mudança de padrão causa eventos climáticos extremos e também causa os incêndios, como as que aconteceram no Brasil, aqui no Amazonas, que causou longos períodos de poluição do ar com fumaça, além do incêndio que acontece agora em Los Angeles. A cidade enfrenta o maior incêndio já registrado e fora de época, no meio do inverno. E aqui o Amazonas ainda enfrenta os prejuízos da seca histórica que aconteceu agora no ano passado, em 2024, que superou os números de 2023. O El Ninho agrava o impacto da seca em águas subterrâneas da Amazônia e aumenta aí os riscos de incêndio. A repórter Odinera Araújo traz pra gente agora mais detalhes sobre esse estudo. O fenômeno El Ninho de 2023-2024 está entre os 5 mais fortes, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Ele faz parte de um grupo de fenômenos mais severos que atingiram a Amazônia nos anos de 2015/2016, 1982/83, 1997/98. Analisando os danos causados pelo El Ninho nesses anos, usando imagens de satélite e dados
dados de queimadas, um grupo de pesquisadores conseguiu demonstrar a relação entre o fenômeno climático e a propensão ao fogo. Os pesquisadores concluíram que o El Niño agrava a seca nas águas subterrâneas da Amazônia, aumentando o risco de incêndios. E as maiores áreas queimadas coincidem justamente com regiões que enfrentaram seca durante os eventos extremos do El Niño. O estudo, que analisou dados de 2004 até 2016, revelou também que durante secas severas, as águas subterrâneas se tornam mais escassas, e essas águas são essenciais para a vegetação, especialmente em épocas de seca. Em 2024, o número de incêndios na Amazônia foi o maior desde 2010. Somente no ano passado, o total de focos de incêndios registrados de janeiro a 20 de novembro na Amazônia passou de 132 mil em pouco menos de 11 meses, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro alerta que já foram queimados cerca de 128 mil quilômetros quadrados na Amazônia nesse ano, o que corresponde a todo o território da Inglaterra. O estudo também alerta que nas últimas décadas os incêndios florestais provocados pelo homem alteraram significativamente a dinâmica da vegetação na região amazônica. A pesquisa tem o objetivo de criar um sistema de alerta para identificar áreas de risco de incêndios e ajudar na prevenção. O modelo pode ser aplicado em outros ecossistemas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Justiça revogou a decisão que suspendiu o aumento de salário para prefeito, vice-prefeito, secretários e subsecretários de Manaus. A decisão atende ao pedido da Prefeitura de Manaus, que alegou prejuízos administrativos e financeiros com a decisão anterior tomada numa ação popular. A decisão foi tomada pelo desembargador Jorge Lins, que também apontou entendimento que não há inconstitucionalidade na lei municipal que concede o aumento, refutando a tese de desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. 18 horas. E o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana divulgou hoje um número alarmante. As mortes de motociclistas aumentaram 31% no trânsito de Manaus em 2024. Os motociclistas somaram 158 vítimas fatais. Houve um aumento de 21% de acidentes fatais no trânsito. E o repórter Kennedson Paz traz mais detalhes a respeito desse levantamento. Boa noite, Kennedson. Então, o levantamento, esse estudo revela o motivo para esse aumento de mortes, Kennedson. Boa noite. Boa noite, Karime, a todos que acompanham a nossa programação aqui no 18 horas da Mix. Infelizmente, a maioria desses casos está relacionado à imprudência no trânsito. Isso foi quem destacou o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Essas são as principais causas desses acidentes fatais que foram registrados aqui em nossa capital do estado do Amazonas. Lembrando que tivemos o número de 309 mortes no trânsito daqui da capital amazonense. E o número de mortes de motociclistas chega quase pela metade. Foram 158 motociclistas que acabaram perdendo a vida em acidentes fatais, o que coloca uma preocupação muito grande em relação a esses condutores, porque estão morrendo bastante ao longo do ano e esse número tem aumentado ainda mais. Se a gente for levar em consideração os números que foram registrados lá em 2023, por exemplo, 120 pessoas morreram. Nesse ano, 158 morreram, todos eles eram motociclistas, infelizmente. O total também de vítimas fatais tem sido grande a cada dia que passa e, conforme já foi mencionado pelo Instituto Municipal, a imprudência se destaca entre as principais motivações aí para que tenha resultado em todos esses acidentes. Inclusive, a gente procurou o Rafael Cordeiro, ele que é especialista em trânsito, ele falou exatamente sobre esse ponto, que na maioria dos casos a imprudência ela é sim um motivo pelo qual muitas pessoas têm morrido. Vamos ouvir o Rafael Cordeiro. Ainda observamos muitos transitando sem o uso de capacete, transitando na contramão, executando manobra irregular
em locais onde não é aconselhável fazer o retorno. Nós observamos também que alguns acabam nem sendo devidamente habilitados. 18 horas. Olha aí um detalhe que o Rafael Cordeiro falou. Nem todos, né? Muitos deles têm habilitação. Isso era até algo que a gente conversava, né, Karine? Sobre casos de acidente de trânsito, não apenas aqui na capital, como também no interior do estado do Amazonas. Lembrando que a realidade do interior é completamente diferente da realidade da capital e ainda assim muitas pessoas são flagradas. Inclusive, no final do ano agora, teve a Operação Réveillon, muitos condutores foram flagrados, inclusive sem a utilização da Carteira Nacional de Habilitação. Ou seja, sem habilitação não estão aptos a pilotar moto. Exatamente, então, nem moto, nem veículo nenhum, né, Karine? Exato. A gente sabe que nas vias nós temos diversos tipos de sinalizações. Até para quem já fez o curso de legislação sabe o quanto essas informações sobre as sinalizações precisam ser constantemente ali reativadas na memória, porque existem placas de sinalizações que a gente acaba esquecendo qual é a orientação. Mas se elas estão posicionadas em algum ponto da capital, significa que existe algum sinal de alerta e as pessoas precisam ficar atentas a esses sinais, né, Karine? Sem dúvida. E se você não passar aí por uma escola, não tiver todo o curso direitinho, seguir as orientações de trânsito, as normas do Detran, você não vai saber exatamente que normas são essas, como fazer. E a legislação, toda a legislação, ela é feita para aquela direção defensiva, ou seja, para que você se proteja e proteja todas as outras pessoas, aquela direção mais cuidadosa possível. E infelizmente, pelos dados que a gente tem trazido aqui, pelos levantamentos tanto de acidentes envolvendo veículos quanto motocicletas, da gente ver que essas regras ou esse básico da nova legislação de trânsito, uma nova que já vem um tempo, não tão nova assim, ela não é respeitada, porque o básico é isso, é direção defensiva. Você tem que proteger, se proteger e proteger os outros o máximo, você tem que fazer tudo para proteger todos os agentes envolvidos no trânsito. E não é isso que a gente vê. A gente vê que cada vez mais a imprudência faz mais mortes, resultado, é o motivo de muitos acidentes, não é? Infelizmente, Karine, e em relação aos motociclistas, esse assunto é ainda mais delicado, porque para você pilotar uma motocicleta, a atenção é super dobrada. Eu, pessoalmente, utilizo motocicleta regularmente para ir ao trabalho, para sair de modo geral, e eu utilizo e sempre preciso ficar bastante atento, porque às vezes é em relação a veículos maiores que passam ao nosso lado, são pedestres que também às vezes circulam de forma irregular fora da faixa de pedestres. Sim, e aí também no trânsito geralmente ocorre ali de a gente acabar conduzindo pelas partes entre os veículos, os né? corredores. Os corredores. Sim. E algumas pessoas acabam cruzando os corredores de forma... carro mudando de faixa sem dar uma seta, de repente, vou pra lá e vá. Sim. Daí então, passa a motocicleta. Os motociclistas, eles utilizam praticamente todas as partes do cérebro, da atenção máxima para poder identificar todas as possibilidades de risco em relação aos pneus, estão movimentando, os efeitos sonoros também que a gente está ouvindo para saber se tem alguém ao lado, enfim, os motociclistas têm essa individualidade e é necessário mais atenção no trânsito. Agora, em relação a essa situação, a Prefeitura Municipal de Manaus tem instalado esses reguladores de velocidade em toda a capital e aí durante só o período de avaliação, muitas pessoas foram flagradas nessa situação de modo irregular, excedendo a velocidade da via, e aí quando a Prefeitura pegou e falou, olha, ainda não está multando, aí que a situação dobrou mesmo, saiu de 1.000 infrações praticadas naquela época que foram instalados e aí pulou para 5.000. E só agora, nesse primeiro dia de fiscalização, nós tivemos um número de mais de 1.200 multas aplicadas por excesso de velocidade. Nos radares novos instalados. Exatamente, a gente já falou sobre o valor de multas, que começa ali a partir de R$130, chegam a quase R$900. Então, de fato, são prejuízos grandes, mas o maior prejuízo é perder a vida. E aí a gente também entrou em contato com o Rafael Cordeiro, ele que é especialista em trânsito, para que ele possa falar pra gente, Rafael, tem alguma atitude que a gente possa tomar, tanto do condutor como também das autoridades públicas para reduzir esse número? E é o que ele vai falar com a gente agora.
políticas públicas, né, voltadas para a segurança viária são necessárias, a fiscalização apoiada pela educação juntamente com a engenharia, a fim de proporcionar realmente um trânsito mais seguro para todos. 18 horas. Conforme o Rafael Cordeiro já mencionou, Karime, nessa e em outras ocasiões também, é necessário a participação das autoridades públicas também contribuírem para que possa reduzir o número de acidentes nas vias. Sem dúvida, são as ações, Por exemplo, né? As ações que eles devem tomar são ações também básicas que estão ali no Código de Trânsito Brasileiro, que é sinalizar bem as ruas, ter as ruas bem iluminadas, ruas, se possível, bem pavimentadas. É isso que eu ia falar, bem asfaltadas, né? Porque isso também é motivo de acidente. Aqui próximo da Mix, inclusive, tinha um buraco enorme próximo a um bueiro. Agora você imagina, um condutor de uma motocicleta passa por ali sem ter um aviso prévio, não tinha nenhuma sinalização lá. Poderia muito bem alguém ter caído ali e até perder a vida, porque o buraco era enorme. Sem dúvida. E assim a gente vê em vários outros pontos da capital. Então acho que vale ressaltar a importância para todos os condutores, mas também pedir esse apoio das autoridades para reduzir esse índice que cada vez aumenta mais, Karime. Sem dúvida. Kennedy Paz, obrigada pelas informações. Você está ouvindo 18 horas. E o preço do litro da gasolina na refinaria da Amazônia baixou mais 0,05 centavos, só que para as distribuidoras. Essa é a segunda baixa de preços em menos de um mês. Como eu disse, essa redução não chega para os consumidores. Na bomba, o preço da gasolina continua o mesmo. Exatamente, Karime. Essa a redução de 0,14% ocorreu hoje, sexta-feira, né? Inclusive a refinaria da Amazônia, por lá o litro da gasolina passou a ser vendido a R$ 3,77 para as distribuidoras, né? E a gente segue pagando uma das gasolinas mais caras aqui do país. Exatamente, André. Para a gente ter uma ideia, em janeiro de 2024, a gasolina aqui em Manaus custava R$ 5,99. Agora, em 2025, o valor é R$ 6,99. R$1 mais caro o litro, o que equivale a 16,69% de aumento para o período. 18 horas. Agora em Manaus, 6h18. Você segue acompanhando as notícias mais importantes do dia aqui no programa 18 horas. E o Ministério Público Federal deu 15 dias para que a Polícia Federal, IBAMA, FUNAI e Ministério dos Povos Indígenas comece ações de fiscalização contra a invasão de terras indígenas na aldeia Capivara, localizada em Altazes, aqui no Amazonas. O repórter André Meirelles, ele está com esse assunto, acompanhou os detalhes e traz pra gente as atualizações desse caso. Então, André, essas 4 instituições já informaram quando vão começar esses trabalhos, André? Olha, as 4 instituições ainda não informaram quando vão iniciar os trabalhos. Karime, boa noite para você, boa noite aos ouvintes que nos acompanham nesse momento aqui na Mix FM, também pelo YouTube. Essa medida do Ministério Público Federal surge em resposta a denúncias dos conflitos que estão relacionados à ocupação de terras em uma área de várzea ali que fica próximo à aldeia Capivara, em um ponto de tensão crescente aqui na região da Amazônia. No caso específico da aldeia, um fazendeiro introduziu búfalos na região, o que, segundo o procurador Eduardo Jesus Sanches, ameaça as comunidades indígenas e compromete as atividades tradicionais de pescas ali pela região, pelo local. O país está enfrentando aí uma escalada de conflitos em terras indígenas em diversas regiões da Amazônia e, claro, principalmente aqui no estado do Amazonas. Recentemente, a gente tem um caso daquelas 5 pessoas, incluindo 2 crianças, que foram baleadas durante um ataque a indígenas Avá Guarani em uma disputa territorial no oeste do Paraná. Esse foi o 4º ataque à comunidade em uma semana, né? O que tem intensificado esse clima de tensão aí na região. Em resposta aos ataques, inclusive, o Ministério da Saúde e Segurança Pública anunciou um aumento de 50% no efetivo da Força Nacional na área ali no local. Mas ainda assim a gente vê que isso não tem sido suficiente. Para entender mais essa história, agora há pouco também eu estava conversando aí com a doutora Muriel Saragossi, ela que é socioambientalista, e ela comentou sobre essa situação. Vamos acompanhar. Há muitos
muitos anos que os povos indígenas têm suas terras, seus territórios ameaçados e suas vidas ameaçadas por grupos que estão interessados em invadir, seja para se apropriar da terra, grilagem, no caso das terras que ainda não foram homologadas e declaradas um processo completo, seja para roubar madeira, seja para se apropriar dos recursos naturais. Nesse caso de Autazes, essa é a questão. O fazendeiro está colocando o búfalo porque ele sabe que o búfalo destrói completamente o ecossistema. O búfalo se revolve na terra, ele se esfrega todo no chão, ele acaba com todas as plantações e ele turva a água, causa problema em qualquer tipo de plantio de várzea. E no caso de Autazes, tem toda essa questão com a mineração de potássio que está na região, e os fazendeiros estão associados com essa questão da mina de potássio. Então, eles estão querendo expulsar os índios da região. 18 horas. Então, Karime, a gente conferiu a fala da doutora Muriel Saragossi, que ela também comentou ali sobre políticas públicas que poderiam ser feitas ali no local para mudar essa situação. Vamos acompanhar. Acelerar a demarcação das terras indígenas. Os indígenas têm um direito constitucional à terra deles, que é uma terra tradicional, que eles ocupam tradicionalmente. Então, não é uma coisa que está sujeito à interpretação, está sujeito à execução dentro daquilo que a Constituição manda. O artigo 231 da Constituição. É o que nós precisamos. Aplicar a Constituição e demarcar essas terras o mais rapidamente possível. 18 horas. Tá, então, inclusive, a gente agradece a participação da doutora Muriel Saragossi, que ela está sempre por dentro, aí ela é socioambientalista e comentou essa situação que eu conversei agora há pouco com ela, e ela tem estudado também esses casos dos povos indígenas, assim como qualquer outra situação que acontece no meio ambiente, porque a gente está falando aí sobre uma situação que o Ministério Público Federal acionou a Polícia Federal, IBAMA, FUNAI e Ministério, por invasão de terras indígenas aqui no Amazonas. Inclusive, para isso tudo, para que seja tudo explicado por esses órgãos, foi dado pelo Ministério Público Federal esse prazo aí de 15 dias para que eles adotem medidas que coíbam aí essas invasões de áreas também em Autazes, aqui no estado do Amazonas. Karime. Obrigada pelas informações e pela apuração, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, para esse sábado, a previsão é de céu nublado com chuvas de manhã e no começo da tarde o sol fica firme. À noite também não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 72% e a umidade relativa do ar fica entre 76% e 97%. E já no domingo também tem 84% de chances de chuva. A previsão é de sol, o tempo fechado, ainda nublado e sol durante a manhã, com chuva se estendendo até a tarde. À noite o tempo não deve chover, tá? A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. 18 horas. E vamos saber agora a cota do Rio Negro com André Meirelles. Olha, o Rio Negro encheu 16 centímetros de ontem para hoje e está a 20 metros e 15 centímetros no Porto de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. E pela primeira vez na história, 2 mulheres assumem os cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. As desembargadoras Carla Reis e Nélia Caminha começam um biênio que marca um feito histórico e reflete a força da representatividade feminina no judiciário. A posse das novas gestoras foi agora há pouco, e quem acompanhou e traz pra gente os
detalhes é o repórter Kenidson Paes. 2 mulheres, um feito histórico. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas passa a ser comandado pela desembargadora Carla Maria Santos dos Reis como presidente e pela desembargadora Nélia Caminha Jorge no cargo de vice-presidente e corregedora. É a primeira vez que uma dupla feminina assume os principais postos da Corte Eleitoral amazonense. A eleição aconteceu durante a sessão do Pleno Tribunal de Justiça do Amazonas. Carla Reis foi eleita por aclamação para o biênio 2025-2027, enquanto Nélia Caminha venceu a disputa e recebeu 23 votos para o cargo de vice-presidente. Resultado que reflete a força da mulher em alcançar altos patamares na sociedade. A desembargadora Carla Reis destacou a representatividade. Exemplo para as mulheres que estão na luta e que almejam alcançar também cargos mais elevados, não só no judiciário, mas em qualquer ambiente que seja, iniciativa privada, iniciativa pública, que seja. Então, é mais um desafio, mas assim, também um exemplo. A parceria entre as desembargadoras é vista como um marco da gestão. O alinhamento de ideias e a experiência são pontos fundamentais para a gestão eficiente, conforme a desembargadora Nélia Caminha. Nós já trabalhamos juntas há muito tempo e a nossa forma de pensar é idêntica. Então, acho que vai ser muito tranquilo para a gente levar essa gestão. Já tenho experiência, já fui membro do tribunal enquanto juíza, já presidi a eleição municipal, já fui juíza coordenadora da propaganda eleitoral, então eu conheço o Tribunal Eleitoral. Então, para mim, vai ser de forma tranquila essa gestão. Espero honrar, o compromisso assumido e o voto dos meus pares. Além do simbolismo da representatividade, as eleitas já enfrentam uma grande responsabilidade pela frente, as eleições gerais de 2026. A posse das novas gestoras ainda está sendo realizada neste momento no Teatro Amazonas, no centro de Manaus, cerimônia que reúne autoridades locais e nacionais. Os perfis das desembargadoras Carla Reis e Nélia Caminha demonstram a liderança de quem traz consigo décadas de experiência no judiciário amazonense, sempre com foco no compromisso com a justiça e o respeito à sociedade. Kenidson Paes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E o Amazonas é o estado com maior número de indígenas eleitos em 2024 em todo o país. O total de 47 estão ocupando cargos nos executivos e legislativos municipais. Os dados foram levantados pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral. E vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse levantamento agora com o repórter André Meirelles. Com 43 vereadores, um prefeito e 3 vice-prefeitos, chegou a 47 o número de indígenas eleitos no Amazonas, de acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, na última quarta-feira, com base em um levantamento realizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo os dados, com esse resultado, o Amazonas é o estado com o maior número de indígenas ocupando cargos nos executivos e legislativos municipais nas eleições de 2024. O estado fica à frente dos 31 indígenas registrados em Pernambuco e 23 na Paraíba. Apesar da representatividade, para o cientista político Carlos Santiago, mesmo com grande movimento dos povos originários, o número de parlamentares indígenas ainda é considerado baixo. Isso é um resultado dos movimentos sociais ligados aos povos originários que impulsionam a participação deles no processo eleitoral. Mas ainda é muito pouco, tem que avançar muito mais, principalmente no Amazonas, onde tem a maior população de indígena do país. 62 municípios, eleger apenas um prefeito é muito aquém da importância dos povos indígenas no estado. Câmara de Vereadores de Manaus, na Assembleia Legislativa, por exemplo, são espaços que ainda não possuem um representante dos povos indígenas.
O levantamento também mostra que Rio de Janeiro, Sergipe e Piauí foram os únicos estados que não elegeram sequer um representante indígena. Segundo o estudo, 256 indígenas tomaram posse em todo o Brasil no início de janeiro, assumindo cargos como vereadores, vice-prefeitos e prefeitos. O número representa um aumento de 8% em relação às eleições de 2020, quando foram eleitos 237 representantes indígenas. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores de hoje. O dólar fechou em alta de 1%, cotado a R$ 6,10. O euro fechou em alta de 0,46%, cotado aos R$ 6,25. O Bitcoin registrou alta de 4,11%, cotado a R$ 581.021. E o Bovespa fechou em queda de 0,68% aos 118.970 pontos. E dados divulgados hoje pelo IBGE revelam que o índice de preço ao consumidor amplo, o indicador oficial de inflação do país, encerrou 2024 em 4,83% e estourou a meta estabelecida para a inflação. A meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e a ser perseguida pelo Banco Central era de inflação a 3% com margem de tolerância de 1,5%, ou seja, até 4,75%. E os maiores impactos sobre a inflação de 2024 vieram aí do grupo Alimentação e Bebidas, que acumulou alta de 7,69%, isso em 12 meses. Exatamente, André. A gasolina, planos de saúde, alimentação fora de casa, laranja, café e leite foram as contas que mais pesaram no bolso do brasileiro no ano passado, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E essa lista considera não apenas a variação percentual acumulada ao longo do ano passado, como também a contribuição de cada item para o cálculo do índice IPCA, a inflação oficial do país. E a presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, Michele Aracati, explica pra gente o motivo desse aumento nos preços dos itens básicos para os brasileiros. Vamos acompanhar. O aumento de preço de itens como café, carne, combustíveis e outros produtos que fazem parte aí da cesta de consumo das famílias provoca aí ao consumidor e às famílias a necessidade de fazer ajustes no seu orçamento doméstico. Eu chamo a atenção que parte, dos fenômenos climáticos que ocorreram no Brasil ao longo aí dos últimos meses impactaram direta e indiretamente para que nós tivéssemos um aumento substancial no preço de determinados produtos. O cenário internacional também precisa ser observado, levando em consideração que nós temos o aspecto ligado ao dólar e também nós temos o aumento da demanda, por exemplo, de café pela China. Então, parte do café brasileiro está indo para a China e nós temos ficado com pouca quantidade aqui para ser consumido nacionalmente. Então, são fatores que direta e indiretamente impactam para que o preço desses produtos que fazem parte da cesta de consumo dos brasileiros e das famílias apresentem alta. Então, é realmente um cenário de desafios em que as famílias precisam ajustar a sua renda para que possam continuar consumindo produtos. 18 horas. Tá difícil essa equação, hein? Imagina começar o ano com toda essa inflação e carregar dívidas antigas, sim, porque a gente sabe que a maioria das famílias brasileiras está com dívida. E não é à toa que tá aí o Renegocia Brasil, só que tem um detalhe, gente. Esse Renegocia Brasil, que é o programa do governo federal para o brasileiro renegociar as dívidas, termina agora no dia 17 de janeiro. O objetivo, é claro, é ajudar os brasileiros a quitarem débitos com diversos setores, como bancos, empresas de serviços essenciais e comércio varejista. O repórter Kenneth
Kenilson Paes volta a conversar ao vivo com a gente. Tem mais detalhes a respeito desse assunto. Então, Kenilson, tá difícil mesmo, né? Se tá difícil colocar comida na mesa agora no início do ano, imagina pagar as dívidas antigas. Mas, pelo menos nesse programa, a pessoa consegue renegociar dívidas com descontos de até 90%, é isso, Kenilson? Podem até ultrapassar essa cota de 90%, Karime. Então, é muito importante que as pessoas possam procurar esse período agora para poder colocar as contas em dias. Lembrando que a gente está em começo de um ano novo, a gente prometeu várias coisas, a gente colocou vários projetos ali, dentre elas não ter mais dívidas, quitar todas as nossas dívidas, ficar pagar com minhas contas em dia. Pagar, exatamente. Então, é necessário que as pessoas procurem agora, pelo menos essa forma, que é uma das mais ideais agora, que oferece um desconto muito grande. Então, é uma oportunidade grande para que as pessoas possam fazer a quitação dessas dívidas, que tem facilidades através desse programa do governo federal Renegocia. E aí, o que a pessoa pode fazer? Ela pode acessar o site do consumidor, consumidor.gov.br, e aí depois de ela acessar o site, ela pode preencher os dados dela do Gov. As pessoas já sabem exatamente os dados do Gov, ali o CPF, a senha, e aí você acessa ali através do portal do consumidor, e aí de lá, Karime, você vai conseguir visualizar alguns débitos atrasados. Se não, você tem ali alguma dívida que você sabe que você precisa quitar. Eu sei que eu preciso quitar a dívida de um banco X, e aí eu coloco o banco, registro ali o valor da dívida, o que aconteceu, você faz ali uma formalização do que aconteceu e o motivo pelo qual você não conseguiu pagar. E aí é como se fosse uma denúncia, sabe? Aquelas denúncias no site que você registra. Certo, você escreve lá o motivo rápido, né? De forma bem objetiva. É como se você mandasse uma carta para o banco através do Negocia, e aí o que acontece é que essa empresa, ela oferece oportunidade para que a pessoa possa regularizar a situação dela. E aí também você pode fazer o parcelamento de longos prazos, por exemplo, tem parcelamentos até 19 vezes, por exemplo, se você quiser parcelar. Lógico que tem taxas de juros ali baixas, mas é uma grande oportunidade. A gente tem um número muito grande de endividados, né? São mais de 70 milhões de pessoas endividadas no Brasil, e esse número foi levantado ali pelo próprio Serasa. Então é um número muito grande de brasileiros que precisam ainda colocar as contas em dia. E exatamente sobre esse assunto que a gente conversou com a consultora financeira Mariane Moraes, ela que faz pra gente um panorama, Karime, sobre como é que a gente pode equilibrar, como é que a gente pode, sabe, focar para esse ano 2025 e a gente conseguir se manter pelo menos razoável, pelo menos bem um pouquinho ali, 2025. A gente vai ouvir agora a Mariane Moraes, que ela traz pra gente esse panorama e o que fazer. Para começar, estabeleça objetivos financeiros claros, como, por exemplo, a compra de um carro ou a sua aposentadoria. E faça uma reserva de emergência para que você tenha tranquilidade ao lidar com imprevistos. 18 horas. Seria um mundo muito ideal a gente poder guardar para uma reserva de emergência, né? A gente não está conseguindo nem para o básico do dia a dia. Exatamente, né? Às vezes a gente não consegue mesmo. Mas o que eu já muito ouvi falar, Karine, é que para você começar a criar sua reserva de emergência, que pode ser por 3 meses até 6 meses, você precisa começar com aquilo que dá. R$10, vou guardar R$10. É o que sobrou das minhas dívidas, sobrou de tudo, vou guardar. R$10. Mas é aquele guardar e não mexer e esquecer que tem. Né? Exatamente, porque se você for ficar pegando de lá, não vai dar certo. Você pode começar com pequenas quantias, apenas para você começar a mentalizar que você precisa ter essa atitude de guardar. Porque a gente tem, na maioria das vezes, atitudes de gastar. É o que dá mais prazer ali de forma imediata, né, Karime? E aí, quando a gente pensa sobre nova educação financeira, a gente tem que saber uma coisa, Karime. Se você é casada, se você é casado, que acompanha a gente e aí pretende tomar novas atitudes em relação ao dinheiro, saiba que toda a família precisa estar alinhada com esse mesmo objetivo. É o que conta novamente aqui a Mariane Moraes, consultora de negócios. Para as famílias, a comunicação é um dos itens mais importantes, pois todos devem estar alinhados em relação aos objetivos financeiros familiares. 18 horas.
Tá vendo aí a importância? Porque todo mundo tem que saber o que está acontecendo, ajudar, vamos economizar para tal objetivo, vamos segurar a onda, tá dando para gastar muito. A família é importante, sim, tem que saber o que está passando, tem que saber a realidade financeira daquele núcleo, não é? Exatamente, e até mesmo para conseguir concluir aqueles objetivos, igual como a Mariane conversou com a gente ainda há pouco, ela disse, olha, forme objetivos específicos e aí você cria uma meta, olha, eu quero alcançar isso aqui. E aí você deixa de gastar em tal coisa, não, porque eu tenho aquela meta. Sim. E aí quando toda a família tá alinhada para aquela meta, fica mais fácil de a gente alcançar. E aí o bom é que às vezes as metas, elas precisam ser metas que você consiga alcançar. Por exemplo, eu quero uma meta de quitar uma dívida, que é no valor de R$150. Sim. Quando você alcança essa primeira meta, que é teoricamente mais fácil, você começa a se sentir mais aliviado. Eu sou capaz de fazer isso. Legal. E aí você começa a criar essa nova educação financeira e aí as coisas tendem a fluir de modo mais natural. Só que, meu amigo, se você já está naquela situação do vermelho, meu amigo, minha amiga, eu trouxe também um educador financeiro. Karime, eu, o André Meirelles também aqui que acompanha com a gente. Enfim, se você está nessa mesma realidade que a gente, se liga agora no recado do Magno Rodrigues, ele que é educador financeiro e dá pra gente uma dica assim prática para como a gente ia começar a equilibrar as nossas finanças. Vamos ouvi-lo. Olha para todos os seus custos, papel e caneta, planilha financeira, pode ser um aplicativo que for, qualquer ferramenta de controle financeiro funciona, tá? E divide todos os seus custos, anota tudo no papel, todos os custos, beleza? Separa em 2 colunas, chama um de essencial e outro de não essencial. Depois você vai olhar só para os não essenciais, tá? Para esse tipo de custo e vai ver dali o que você consegue diminuir ou cortar. Essa grana em 30 dias, de um mês para o outro, vai sobrar um saldo ali. Talvez esse seja o saldo que vai te ajudar a virar o quadro financeiro, caso você esteja no vermelho, ou pagar essas contas aí, para não te ajudar, né? Pagar essas contas aí que bateram na porta em janeiro e você não estava preparado. 18 horas. E pode ser que assim como eu, como a Karime, como todos nós, tudo esteja muito essencial. É verdade. Só que existe uma coisa que é interessante, Karime, quando a gente coloca tudo na planilha. Por exemplo, eu tenho custos com celular, tenho custos com internet para residência. Sim. O que eu posso fazer nesses casos? Eu sei que eu preciso desses serviços, só que eu posso tentar negociar com a operadora, eu posso procurar outras operadoras. Pronto, verdade. A gente sempre tem essa alternativa de conseguir planos mais acessíveis, ou sei lá, o seu plano de saúde também procura avalia, procura outro plano de saúde que seja mais em conta, sem dúvida. Às vezes a gente olha um número, o valor é 150. Eu vou pagar só 140, vai ser R$10 de diferença. Só que a gente está falando isso no mês. Se você for calcular no ano, já temos um valor muito maior, Karime. Então, essas são as dicas. Espero ter ajudado também a todos que ouvem o 18 horas. Inclusive, eu vou me ajudar, viu, Vamos Karime? lá, amanhã todo mundo fazendo caderninho, pelo menos o papel não passa. A gente coloca ali, faz agenda aí do que tem, do que chega, do que sai. Obrigada pelas informações, Kennedy Paz. 18 horas. Escuta essa agora. Burger King fez uma promoção de sanduíche de graça em todo o Brasil. Só que, de acordo com o mapa deles, o Amazonas não faz parte do país. Aconteceu o seguinte, a rede de fast food anunciou a distribuição de sanduíche de graça para advogados de todo o Brasil, mas excluiu, sabe quem? O estado do Amazonas. Caso, é claro, revoltou a categoria aqui no estado. Sem dúvida, não é para menos, né, André? Bom, e por isso o Procon Amazonas notificou a rede de fast food por propaganda enganosa em Manaus e acusa a empresa de crime de xenofobia contra o estado do Amazonas. E quem explica essa história pra gente é a repórter Odineia Araújo. O Procon Amazonas, o Instituto de Defesa do Consumidor, notificou nesta quinta-feira uma rede de fast food por fazer uma propaganda que confundiu os consumidores. A marca lançou uma promoção de um novo sanduíche, anunciando a oferta do sanduíche de graça para advogados de todo o Brasil. Só era preciso apresentar a carteira da OAB. Acontece que, embora a propaganda dissesse que advogados de todo o país poderiam pegar o seu sanduíche de graça, os advogados do Amazonas
foram excluídos dessa promoção. De acordo com o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, além de a propaganda induzir ao erro, a rede de fast food também cometeu xenofobia. Venho a título prestar informações a respeito da questão do Burger King, da propaganda que foi veiculada. Nós estamos recebendo, desde a data de ontem, diversas denúncias a respeito dessa temática. Bom, para que todos entendam, foi veiculada uma publicidade por parte do Burger King que oferta sanduíches grátis a advogados, fazendo uma comparação do sanduíche deles com o da concorrência. O primeiro ponto que o Procon deseja abordar, e de forma lamentável, é a atitude xenofóbica do Burger King em relação ao Amazonas, porque o Amazonas não está contemplado. O único estado da região norte que nós identificamos até o momento que está contemplado é o estado do Pará, a cidade de Belém e Manaus, que tem unidades do Burger King, não foram contempladas. Então, é uma atitude xenofóbica, porque o Brasil quase todo está ali contemplado com a promoção, na verdade, e o Amazonas não. Além disso, a promoção tinha regras escritas em letras pequenas. O diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, ressalta que qualquer informação de interesse do consumidor deve estar em letras visíveis. Letras pequenas em todo tipo de publicidade que é veiculada, ela beira a indução do consumidor ao erro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a própria promoção coloca em letras muito pequenas, digamos que imperceptíveis, porque você está vendo um vídeo, que o consumidor ele tem ali a limitação de receber esse sanduíche por CPF. Então, são dois pontos que o Procon aborda. Está notificada a empresa, ela precisa prestar esclarecimentos e, de forma lamentável, repito, essa atitude xenofóbica de excluir o Amazonas. Por causa das letras pequenas, os advogados do Amazonas só descobriram que não tinham direito quando foram à fila do fast food e foram informados pelos atendentes que eles deveriam fazer uma consulta prévia para saber se estavam contemplados. O Procon pediu explicações tanto da rede de fast food no Amazonas quanto da empresa nacional, e até agora as empresas não se pronunciaram. O objetivo é garantir que os consumidores não sejam enganados indo até a loja e não conseguindo aproveitar a oferta. Segundo o Procon, a publicidade enganosa é uma infração grave, pois quebra a confiança entre consumidores e empresas. A empresa tem até 10 dias a partir da notificação para explicar a situação e corrigir o problema. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. E não deu para o Fast Clube. O time está fora da Copinha 2025. O Fast perdeu para o Floresta do Ceará por 4-0. O Fast pela terceira e última rodada da primeira fase. Com o resultado, o Fast está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. Olha, Karime, hoje de tarde, Vasco e Nacional de São Paulo empataram em 1-1 no estádio Nicolau Alayon. Isso foi pela última rodada da fase de grupos da Copinha. Com esse resultado, o Vasco garantiu a classificação para a próxima fase do torneio com a segunda colocação. E a final da Copinha está marcada para o dia do aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro, no Pacaembu. O Fast ficou na lanterna do grupo 1 sem nenhum ponto somado. E depois das mudanças na programação do campeonato amazonense, o São Raimundo vai enfrentar o RPE no estádio da Colina pela primeira rodada do Barezão, que acontece no domingo, dia 26, às 3h30 da tarde. A partida estava programada para acontecer no dia 25, mas sofreu alteração, assim como outros 2 jogos. E o vice-presidente do São Raimundo, James Alberto, disse que a equipe aprovou a mudança. E ano novo, velhos vencedores. Pelo menos foi assim que 2025 começou no setor automotivo. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave, mostram que a Fiat Strada foi pela 5ª vez consecutiva o veículo mais vendido do país. A picape fechou 2024 com mais de 144 mil emplacamentos. O repórter André Meirelles traz mais detalhes desse ranking para a gente.
Mais uma vez, a Fiat Strada foi o veículo novo mais vendido do Brasil, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave. Em 2024, foram emplacadas 144.684 unidades da picape em todo o país. A Strada lidera o ranking de carros e comerciais leves mais vendidos do país desde 2021, quando ultrapassou o Chevrolet Onix, que em 2024 terminou em terceiro lugar. Foram 97.508 unidades, bem abaixo do topo da lista. O vice-líder foi o hatch Volkswagen Polo, que emplacou 140.187 unidades e foi o grande rival da Strada durante todo o ano. O balanço final de emplacamento foi divulgado oficialmente nesta quarta-feira pela FenaBrave. Ao todo, foram quase 2,5 milhões de veículos novos vendidos no ano passado, melhor resultado em 5 anos. O número também representa uma alta de 14,15% em relação a 2023, quando foram emplacados 2,3 milhões de veículos novos. Segundo o novo presidente da FenaBrave, Arcélio Júnior, o setor foi impulsionado por fatores como a manutenção da oferta de crédito e a constante diversificação de produtos em todos os segmentos. E a projeção da FenaBrave é um crescimento de 5% para 2025, alcançando um total de 2.765.906 veículos vendidos, como explica Arcélio Júnior. A gente está acreditando num crescimento aí de 5%, ultrapassando as 2.600.000 unidades aí. Nós acreditamos que a aprovação do marco legal de garantias foi um fator super importante para o setor, que vem ajudando a manter o crédito, e nós acreditamos que isso daí tem oportunidades até no momento que ocorrer uma redução de taxa de juros, todo o setor dá uma guinada bastante elevada. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas revela que 72% dos empresários da área esperam ter um aumento nas vendas agora, no primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2024. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse levantamento agora com o repórter Kenison Paz. 75% dos empresários de bares e restaurantes no Amazonas estão confiantes no aumento das vendas nos primeiros meses de 2025. É o que aponta uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Estado, a Abrazel-AM. A pesquisa ocorreu entre os dias 9 e 17 de dezembro. O levantamento abrangeu empresários de todo o estado e mostra que a maioria está otimista com o futuro. Segundo o presidente da entidade, Rodrigo Zamperlini, o setor tem demonstrado resiliência e força. A expectativa de aumento das vendas demonstra a força e otimismo que os empreendedores da alimentação fora do lar, apesar de todos os enormes desafios, mantêm no seu dia a dia. Essa mesma energia será essencial para vencer um ano que já se anuncia ainda mais desafiador do que foi em 2024. O estudo revelou também alguns desafios importantes. Cerca de 40% das empresas do setor no Amazonas estão com dívidas em atraso. As principais pendências envolvem impostos federais, estaduais, encargos trabalhistas e despesas operacionais, como água, luz e telefone. Outro ponto sensível é o reajuste dos cardápios. Apenas 9% das empresas conseguiram aumentar os preços acima da inflação, enquanto 28% não realizaram qualquer reajuste em 2024. É o que conta Rodrigo Zamperlini. Além do custo operacional em alta que temos observado, essa demanda também precisa ser vista com cautela, porque nem sempre é possível repassar os custos ao consumidor, o que torna o contexto ainda mais complexo. Mas há espaço para otimismo. Os empresários acreditam que eventos locais e a retomada gradual do turismo são importantes para impulsionar as vendas. Além disso, o primeiro trimestre costuma ser favorável ao setor, especialmente com as férias escolares e festividades regionais. Enquanto os desafios permanecem, os empreendedores seguem buscando soluções para solucioná-lo e mantêm a confiança de que 2025 será um ano de recuperação e expansão. Kenison Paz para o 18 Horas.
Você está ouvindo 18 horas. E em 2024, o Brasil bateu recorde de turistas internacionais visitando o país, segundo o Ministério do Turismo. Foram mais de 6,621 milhões de viajantes que escolheram destinos brasileiros para viagens de lazer ou até negócios. O número supera o ano de 2018, que era o melhor resultado na série histórica iniciada em 1970. O Plano Nacional de Turismo prevê atingir 8,1 milhões de turistas internacionais nos próximos 3 anos. 18 horas. E a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, anunciou investimentos de 5 bilhões de reais no país nos próximos 3 anos. Entre as ações previstas estão a construção e ampliação de fábricas e a inovação de produtos e em processos produtivos. O anúncio do investimento foi feito em reunião entre representantes da Eletros e o vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. A associação ressaltou que o setor eletrônico investiu outros 5 bilhões de reais nos anos de 2023 e 2024. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, sexta-feira, o repórter André Meirelles separou pra gente algumas dicas de lazer para esse fim de semana. Então, André, o que temos de destaque aí bom para curtir com a família toda? Boa noite mais uma vez, Karime. Boa noite aos nossos ouvintes aqui da Mix FM 100.7, quem está ligado com a gente também no YouTube. Vamos começar falando das colônias de férias. Olha centros de convivências vão promover aí atividades diversificadas para a comunidade com a programação que oferece oportunidades de lazer, entretenimento para toda a família durante aí o período de férias agora em janeiro, né? Inicia com uma série de atividades internas e externas para crianças e adolescentes previamente matriculados. Todos os centros aí que estão situados em várias zonas aqui da capital amazonense vão oferecer para crianças e adolescentes são atividades recreativas e esportivas, que essas atividades variam aí conforme a organização previa, né? Na programação estão incluídos jogos esportivos como futebol, voleibol, atividades lúdicas, entre as quais tem gincanas, caça ao tesouro, futebol de salão, passeios ecológicos e contação de histórias e até cinema aí, Karime, entendeu? Que maravilha, para a família toda de graça. Família toda. Temos também um projeto Novo Olhar sobre o Teatro Amazonas. Essa ação ela vai ser realizada na Casa das Artes das 2 da tarde, a partir das 2 da tarde, segue até as 8 da noite no centro de Manaus e promove também uma vivência por meio de interações com as atividades cotidianas do Teatro Amazonas. E vai ser proporcionado um processo de criação audiovisual, fotografia, pintura e desenho também, desenho acerca do nosso patrimônio arquitetônico maior. E claro, o melhor de tudo isso aí para você acompanhar é que a entrada é gratuita, né? Lógico, que bacana, né? Porque aí é uma aula de história junto com o lazer. E olha só, o carnaval está aí, está chegando, para quem tem samba no pé, para quem gosta, assim como Karime, tem um mini desfile da Escola de Samba Aparecida, né? A Escola de Samba atual é a tricampeã do Carnaval de Manaus e ela inova em promover um pequeno desfile que vai acontecer no Sambódromo. Essa programação inicia a partir das 7 da noite também, ó, você não precisa pagar nada, entrada gratuita. E agora, aqui a gente fala também para quem gosta, tem samba no pé também, a gente vai falar de pagode. Quem é que gosta? Quem é que não gosta aí de um pagodezinho, né? Cantar aí as músicas do Sorriso Maroto, do Ferrugem, vocês sabem essas músicas aí? Quem sabe, quem gosta, vai ter um especial também que vai acontecer no Pagode do Decreto, que é o tradicional pagode de domingo ali no espaço Via Torres, que fica na Avenida Governador José Lindoso ou, né, Avenida das Torres, na zona centro-sul da cidade, e vai contar também com shows de Zé Mário, Micael, Louca Tentação, Gil Guerra e Jandrine, né? A programação inicia a partir das 5 da tarde e vai aí durante a madrugada, né? De domingo para segunda-feira. Os corujões que gostam aí de passar a madrugada numa festa, pode ir tranquilo, né? E o melhor de tudo é que os 300 primeiros ingressos são gratuitos, que estão disponíveis ali no site do evento, Karime. Maravilha, o que não falta é opção, né? Obrigada, André Meirelles. 18 horas. Vamos agora conferir outros destaques do dia. Na Venezuela, Nicolás Maduro toma posse para o 3º mandato sob acusação de eleições fraudadas. Depois de tomar posse, o presidente da Venezuela, o Maduro,
fechou a fronteira com o Brasil. No Brasil, pesquisa da Atlas Intel revela que a desaprovação do presidente Lula cresceu e chega a 49,8%. Olha, os focos de incêndio seguem ativos em Los Angeles. Pelo menos 10 pessoas morreram. 18 horas. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É preocupante a violência no trânsito de Manaus envolvendo motociclistas. As mortes de motociclistas aumentaram 31% em 2024. Isso de acordo com números oficiais do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Foram 158 vítimas fatais do total de 309 pessoas mortas nas vias de Manaus no mesmo período. O crescimento foi o maior dos últimos 24 anos, chegando a 21%. E, como sempre, a imprudência é a principal causa. No final das contas, tudo se resume à falta de respeito às regras de trânsito. É a famosa falta de educação, a falta de respeito aos outros seres humanos, a falta de consciência de que as vias são para o uso de todos e, principalmente, que a única saída contra os acidentes fatais é obedecer às normas e considerar as outras pessoas que estão no mesmo espaço. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um beijo, um ótimo fim de semana. Boa noite, André Meirelles. Boa noite, Karine, e até segunda. Você ouviu 18 horas.